Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira e recebidas pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nossa mensagem de hoje é de número 164 e tem o título de O Diabo. Sim, O Diabo é o título da mensagem. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Jesus respondendo aos apóstolos. Está narrada pelo evangelista João, também um dos apóstolos, né? Um dos 12. No capítulo 6, no versículo 70, lá no Novo Testamento. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12? E um de vós é o diabo. Sim, um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Já sabemos sobre quem ele se referia, aquele que deixou o seu coração ser dominado pelo engano e cometeu o erro de trair Jesus, entregando-o aos homens do templo, vendendo-o por 30 dinheiros. E depois, quando se deu conta do engano que se permitira arrastar, acabou num ato de desespero, cometendo suicídio. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12? E um de vós é o diabo. Emmanuel comenta as palavras de Jesus da seguinte forma: quando a teologia, que é o estudo da religião, não é? Teo é Deus, logia é estudo, não é? Quando a teologia se reporta ao diabo, o crente imagina de imediato o Senhor absoluto do mal dominando num inferno sem fim. Então nós imaginamos o diabo como um ente, como um ser. Na concepção do aprendiz, a região amaldiçoada, que seria o inferno que este diabo domina, não é? A região amaldiçoada localiza-se em esfera distante, no seio de tormentosas trevas. Sim, as regiões purgatoriais são inúmeras e sombrias, terríveis e dolorosas. Sim, elas existem, porque esse estado de coisas sombrias, tenebrosas, ainda existe no coração do homem. Então isso vai fazer com que eles vão habitar esses corações tenebrosos, sombrios, regiões forjadas por esses próprios corações, e por isso essas regiões tenebrosas e sombrias. Quando a terra não tiver mais corações tenebrosos e sombrios, também não haverá mais na terra regiões tenebrosas e sombrias. Então Emmanuel nos diz: sim, as zonas purgatoriais são inúmeras e sombrias, terríveis e dolorosas. Entretanto, consoante a afirmativa do próprio Jesus, o diabo partilhava os serviços apostólicos. Então, de acordo com a afirmativa do próprio Jesus, o diabo partilhava os serviços apostólicos. Não estava em uma região trevosa, estava entre eles. Os serviços apostólicos permanecia o diabo junto dos aprendizes, e um deles se constituíra em representação do próprio gênio do mal, Judas Iscariotes, não é? Como dissemos. Basta isso para que nos informemos que o termo diabo não indicava no conceito do Mestre, no conceito de Jesus,
um gigante de perversidade, poderoso e eterno no espaço e no tempo, o que a alegoria da fantasia humana muitas vezes representa. Designa o próprio homem, esse termo diabo, o próprio homem, nós, quando algemado às torpezas do sentimento inferior. Quando algemado, ou seja, quando ainda fortemente ligado às torpezas do sentimento inferior. Ligado por quê? Porque quer, porque ainda quer. Livre arbítrio. Daí concluímos que cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Então, daí a definição do verdadeiro espírita, não é? Os esforços que fazem conter as más tendências. Essas más tendências é exatamente a parte inferior da personalidade. E todos nós, se estamos no planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações, estamos configurados, ainda nos configuramos, ninguém nos configura, somos nós mesmos que nos configuramos, como espíritos imperfeitos. Espíritos imperfeitos, a imperfeição ainda domina o coração da criatura. Essa parte inferior da personalidade. Continua Emmanuel. Satanás simbolizará então a força contrária ao bem. Aonde? No nosso coração. Então, toda vez que sabemos o que é o bem e sabemos o que é o mal, e toda vez que, mesmo sabendo o que é o bem, o que devemos fazer, nos deixamos arrastar pelo mal, aí está o diabo, a parte inferior da nossa personalidade se expressando. A questão está lá de novo, repetimos, na definição do verdadeiro espírita, aprendermos, nos esforçarmos em conter as más tendências e buscarmos ao máximo, claro, a cada dia, o máximo que pudermos, porque vamos melhorando com o tempo, determos essa expressão inferior de nós mesmos. Quando o homem o descobre o quê? Esse Satanás, esse diabo, essa parte contrária ao bem, essa tendência viciosa, está lá no Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. É preciso que nos conheçamos, porque assim, às vezes nos achamos e muitas vezes somos bem diferentes daquilo que achamos. Então, precisamos entrar num processo de autoconhecimento. Assim, reconheceremos as nossas partes fortes e dessas partes fortes recolheremos recursos para enfrentarmos as partes fracas, para determos essas partes fracas de se expandirem, e assim elas vão perdendo paulativamente forças e dando cada vez mais forças para que o bem frutifique em nós. Então, quando o homem, criatura humana, o descobre no vasto mundo de si mesmo, esse que ele chama aqui de Satanás, a força contrária ao bem que ainda temos em nós, como espíritos que estamos imperfeitos ainda, dá-lhe combate. Então, quando descobrimos, damos combate. E não simplesmente lamentamos ou justificamos. Mas eu sou assim por causa disso, por causa daquilo. Olha só, eu sou assim, mas não vou mais. Porque não é isso que eu quero para a minha vida espiritual. Ou seja, quando eu falo vida espiritual, eu também estou vivendo minha vida espiritual aqui. Vida como espírito imortal. Tanto aqui quanto depois da desencarnação. Não é isso que eu quero para a minha vida de espírito imortal. Eu quero ser melhor, porque eu quero o melhor para mim. E o melhor para mim é paz, plenitude. E como vamos conseguir o que é melhor para nós? Aqui no mundo físico, muitas vezes tomaríamos decisões egoísticas. Mas se queremos o melhor para nós, como espíritos imortais, devemos o quê? Aprender a expandir o bem que está em nós, entre nós.
Então, quando o homem descobre essa força contrária ao bem em si mesmo, no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal, dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. Grandes multidões mergulham em desesperos seculares, porque não conseguiram ainda identificar semelhante verdade. De que o mal está em nós, que o inimigo não está à espreita fora de nós. Não. A única grande ameaça capaz de nos derrubar está dentro de nós. Ah, mas foi o outro que me derrubou. E ele só conseguiu isso porque ele achou minha fraqueza antes de mim mesmo. E soube dar aquele golpe para me derrubar. Então eu aprendi a reconhecer minha fraqueza e assim me blindar para qualquer tentativa, me fortalecendo diante dos embates da vida, das provocações, das cutucadas nos nossos pontos fracos, mas eu já os conheço, então eu converso comigo, não deixo sair me arrastando assim. Não pode ser qualquer coisa que me tira do sério, não pode ser, aliás, não pode ser nada, mas ok, não sou um espírito puro. Então, cada vez mais, a cada dia, menos coisa vai me tirar do sério, porque eu estou conversando comigo e eu estou trazendo para a minha consciência, nessas conversas, a minha realidade espiritual. Vamos estudar a doutrina espírita. A nossa realidade espiritual, qual é? Toda descrita na doutrina espírita. E vamos conversando. Não, peraí, eu reencarnei para isso. Hora de desenvolver virtude. Momento de luta na vida? A providência divina está dizendo, vai lá, mostra suas virtudes. Então ele diz, grandes multidões mergulham em desesperos seculares, porque não conseguiram ainda identificar isso que estamos falando aqui, esta semelhante verdade. E ele conclui dizendo, e comentando esta passagem de João, somos compelidos a ponderar, ou seja, somos levados a comentar. Se entre os 12 apóstolos havia que se converter em diabo, ou seja, que se deixou trair por si mesmo e se arrastar numa fraqueza, entre os 12 apóstolos isso aconteceu, embora a missão divina do círculo que se destinava à transformação do mundo, ainda assim naquele círculo isso aconteceu, quantos existirão em cada grupo de homens comuns na Terra? Aquele era um grupo especial escolhido pelo próprio Mestre, que também não escolheu à toa. Não escolheu seres perfeitos, porque precisávamos olhar para esse grupo e nos identificar. E, inclusive, quando vemos que num grupo como este havia elementos que ainda se deixavam arrastar por fraquezas, entendemos que em todos os grupos do mundo isto vai acontecer. E vamos buscar ficarmos menos impactados diante dessa realidade, não nos sentirmos desanimados, destroçados, traídos, porque ainda faz parte da natureza humana do planeta Terra. Se entre os 12 apóstolos havia que se converter em diabo, não obstante a missão divina do círculo que se destinava à transformação do mundo, quantos existirão em cada grupo de homens comuns na Terra? Fica o convite para pensarmos sobre isso, feito pelo nosso querido amigo espiritual, Emmanuel. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia.
Abençoa-nos em nossos esforços diante das lutas que nos chegam, Jesus. Fortalece-nos, ajuda-nos na vigilância e na oração. Abençoa a nossa saúde, Senhor, física, mental, emocional e espiritual. Abençoa nosso anjo guardião, Senhor. Abençoa nossos lares, famílias e afetos. Abençoa igualmente, Senhor, todos os nossos irmãos de humanidade. Em especial te pedimos por aqueles que neste momento estejam em sofrimento aonde quer que se encontrem. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.